Eles acumulavam milhões de seguidores, viravam tendência com um clique e viviam rodeados de fama, dinheiro e influência. Mas bastou um erro, ou vários, para tudo desmoronar. De escândalos chocantes a crimes graves, esses TikTokers trocaram as dancinhas e os filtros pelas grades de uma cela. Hoje você vai conhecer os influenciadores que saíram dos holofotes direto para a prisão e entender como tudo deu tão errado. Começamos com Caique Felix. O caso de Caique Felix, um influenciador digital com mais de 620 mil seguidores no TikTok, chocou o Brasil ao expor a perigosa desconexão entre a imagem pública e a realidade privada de algumas figuras nas redes sociais. Em 8 de março de 2024, que um crime de extrema violência virou manchete nacional. Caique Felix, de 30 anos, invadiu a casa da ex-namorada, Isabela Furlan, de apenas 20 anos, e a atacou com golpes de faca. O ataque aconteceu em plena luz do dia, dentro da residência da vítima. Segundo a investigação, foram pelo menos 10 facadas, atingindo costas, pescoço, braço, perna e até a região da axila. E o mais chocante, tudo isso aconteceu mesmo após a jovem ter solicitado uma medida protetiva. Ela já sabia que corria risco. E mesmo assim, ele não parou. Caique ficou famoso nas redes sociais, dando conselhos amorosos e produzindo vídeos voltados ao público feminino. Com uma linguagem sedutora, fala sobre empoderamento masculino e carisma diante da câmera, ele rapidamente viralizou no TikTok. Chegou a ultrapassar a marca de 620 mil seguidores, conquistando engajamento com vídeos que simulavam situações de casal, declarações de amor e frases de efeito. Mas o que seus seguidores não viam era o lado obscuro de sua personalidade. Nos bastidores, longe do celular, o comportamento era completamente diferente, possessivo, controlador e violento. O homem que se mostrava apaixonado e atencioso nas redes era, segundo os autos do processo, um agressor reincidente. Caique e Isabela namoraram por cerca de 3 anos. O início, como em muitos relacionamentos abusivos, parecia promissor. Carinho, presentes, promessas. Mas com o tempo, os sinais se tornaram claros. Segundo relatos da família, Caique era extremamente ciumento, não aceitava o fim do relacionamento e passou a perseguir Isabela após o término. As ameaças se tornaram constantes, mensagens agressivas, perseguição física e até abordagens inesperadas. Temendo por sua segurança, Isabela procurou a justiça. Ela conseguiu uma medida protetiva de urgência, proibindo Caique de se aproximar. Mas como muitos casos semelhantes, a lei não foi suficiente para impedi-lo. Na noite do crime, Isabela percebeu algo estranho. Pelas câmeras de segurança instaladas em sua casa, ela viu Caique no quintal. Assustada, trancou portas e janelas e tentou se proteger. Mas ele não desistiu. Arrombou uma das janelas e entrou. Dentro da própria casa, a jovem tentou correr, gritou por socorro, mas foi encurralada. Caique desferiu ao menos 10 facadas, atingindo diversas partes do corpo da ex-namorada. Ela sangrava muito, mas ainda assim teve forças para ligar para o pai. Ele chegou rapidamente e conseguiu deter Caique até a chegada da Guarda Civil Municipal. Isabela foi socorrida em estado grave e levada ao hospital. Sobreviveu, por muito pouco. Caique foi preso em flagrante e levado para a delegacia de polícia de Itatiba. Com ele foram apreendidos a faca usada no crime e os registros das câmeras de segurança que comprovaram a invasão. Diante da gravidade do caso, o delegado solicitou a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, o que foi acatado pela Justiça. Ele foi formalmente indiciado por tentativa de feminicídio, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva judicial. Caique permaneceu em silêncio durante os primeiros depoimentos. A defesa alegou inicialmente um suposto surto emocional. Mas a brutalidade do crime e os antecedentes tornaram difícil qualquer tentativa de justificar o injustificável. A prisão de Caique provocou uma avalanche de comentários nas redes sociais. Seguidores ficaram incrédulos. Alguns tentaram justificar. Outros apagaram vídeos, bloquearam perfis, repudiaram veementemente o crime. Mas a maior parte da internet se voltou para apoiar Isabela e denunciar o contraste entre a imagem pública de Caique e sua verdadeira personalidade. Movimentos feministas e ativistas contra a violência doméstica usaram o caso como exemplo da urgência em reforçar mecanismos de proteção à mulher. Muitos se perguntaram: quantas outras Isabelas estão hoje em silêncio, vivendo o mesmo medo? O processo contra Caique Felix está em curso. Ele responde por tentativa de feminicídio, um dos crimes mais graves do Código Penal brasileiro. Se condenado,
poderá pegar entre 12 e 30 anos de prisão, e como houve premeditação, desobediência à ordem judicial e extrema violência, a pena pode atingir o máximo previsto. Por enquanto, ele segue preso preventivamente em uma unidade prisional do interior paulista. A defesa tenta atenuar a pena, alegando distúrbios mentais, o que será avaliado por perícia judicial. Mas o Ministério Público é claro: houve intenção de matar, frieza e desrespeito total à vida da vítima. Para o sistema judicial, não foi um surto. Foi uma tentativa de assassinato planejada. Outro caso chocante foi o de Ali Abulaban, também conhecido nas redes como Jim Kid, conquistou uma legião de seguidores no TikTok ao interpretar esquetes inspiradas em Tony Montana, o icônico personagem do filme Scarface, conhecido por seu comportamento explosivo e pelo envolvimento com o crime. No entanto, o que começou como um papel fictício logo ultrapassaria a fronteira entre o entretenimento e a realidade de forma trágica. Apesar das postagens que retratavam um casamento feliz ao lado da esposa e da filha pequena, a vida de Abulaban estava longe do cenário perfeito mostrado nas redes. Nos bastidores, o casal vivia em conflito, já separados de fato, e enfrentando um processo de divórcio. Abulaban havia sido expulso do apartamento onde moravam juntos, mas isso não impediu que ele continuasse obcecado pela vida da ex-companheira. Consumido por ciúmes e desconfiança, ele chegou ao ponto de esconder um dispositivo de gravação no tablet da filha, uma atitude extrema que revelava seu estado emocional instável. Ao ouvir remotamente a voz de um amigo em comum dentro do apartamento, sua mente entrou em colapso. Sem hesitar, ele pegou uma arma, voltou ao local onde antes vivia com a família, e o que aconteceu a seguir foi devastador. As autoridades foram chamadas após um telefonema perturbador. Do outro lado da linha, Abulaban relatava ter encontrado sua esposa e o suposto amante mortos no sofá da sala. A ligação, carregada de confusão e desespero, deixava mais perguntas do que respostas. Quando os policiais chegaram, ele já havia fugido, dando início a uma caçada que mobilizou várias unidades. Pouco tempo depois, Abulaban foi interceptado dirigindo pela estrada com a filha pequena no banco de trás e uma arma carregada escondida no veículo. Mesmo diante dos fatos, ele alegava inocência. Em meio ao choro, dizia ter perdido o grande amor de sua vida, como se ainda buscasse a empatia do público. Mas as provas iriam desmontar completamente sua versão. Uma câmera de segurança instalada por um vizinho capturou imagens que contradiziam seu depoimento. Além disso, os áudios encontrados no celular da esposa foram cruciais para o caso. Nessas mensagens de voz, Abulaban deixava transparecer um padrão de comportamento agressivo e possessivo, com insultos direcionados à mulher e demonstrações de um controle doentio. A família de Ana, a esposa, ficou estarrecida ao descobrir o verdadeiro inferno que ela vivia. Eles desconheciam completamente a extensão do abuso psicológico sofrido por ela, e a indignação transbordou no tribunal. O julgamento foi marcado por momentos de forte emoção, com o júri claramente abalado pelas evidências apresentadas. Ao final, o veredito foi firme e sem hesitação. Culpado por homicídio em primeiro grau, o juiz declarou que Abulaban passará o resto de seus dias atrás das grades. A sentença foi recebida com aplausos na corte, um alívio para a família da vítima, mas um lembrete sombrio do quanto a violência doméstica pode se esconder atrás de sorrisos nas redes sociais. E se você está gostando do vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuamos com... Mas a história não para por aí. O que acontece quando não apenas um indivíduo, mas uma dupla, mãe e filha, se vê envolvida em um plano mortal? Esse foi o caso chocante de Mahek Bukhari e sua mãe, Ansrin, na Inglaterra. Em 2022, as duas protagonizaram um dos crimes mais comentados do país. Ansrin, de 46 anos, mantinha um relacionamento clandestino com um jovem de 21 anos, Hussein. Mahek, sua filha, não apenas sabia do caso, como também o apoiava, mesmo que o pai da jovem não tivesse a menor ideia do que acontecia. O segredo foi mantido por meses até que Hussein passou a exigir dinheiro em troca do silêncio. A ameaça de expor a relação extraconjugal desencadeou uma reação extrema. Hussein foi atraído até um posto de gasolina sob o pretexto de receber o valor exigido, mas, ao invés disso, ele e um amigo foram emboscados por indivíduos contratados para intimidá-los. O que começou como uma tentativa de chantagem terminou em perseguição de carro a mais de 160 km por hora.
encerrando-se em um acidente catastrófico que tirou a vida dos dois rapazes. A investigação logo revelou inconsistências no álibi das suspeitas. Mahek tentou alegar que estava em outra cidade na noite do crime, mas registros no celular desmentiram sua versão. Mensagens de texto com teor ameaçador e gravações de câmeras de segurança foram fundamentais para incriminá-las. Durante o interrogatório, Mahek tentava se isentar de responsabilidade, afirmando que não sabia o que estava acontecendo e que só seguia as ordens da mãe. O julgamento foi realizado a portas fechadas, mas relatos apontam que, enquanto o tribunal se afundava em provas incriminatórias, Mahek agia com desdém, rindo e jogando jogos de tabuleiro enquanto esperava o veredito. A reação mudou drasticamente quando a sentença foi lida. Culpadas, ambas, por assassinato duplo. A condenação foi à prisão perpétua. Mesmo sendo levada em custódia, Mahek não demonstrava remorso. Em vez de lágrimas sinceras, apenas um último aceno para o pai. A tentativa de esconder o envolvimento no crime falhou miseravelmente, deixando claro que, para a justiça, a verdade sempre encontra um caminho. E a pergunta que não quer calar: o que dizer quando o rosto do crime é de alguém famoso nas redes, com milhares de seguidores, e uma imagem vendida como sedutora e bem-sucedida? Esse foi o caso impactante de Courtney Clenny, modelo de plataformas adultas e influenciadora digital, acusada de um crime chocante em Miami, Flórida. Courtney Clenny, conhecida nas redes como uma influenciadora fitness e criadora de conteúdo adulto, foi flagrada pelos policiais em estado de choque. Estava coberta de sangue. Tô coberta do sangue dele, mas tudo bem, tudo bem. Eu entendo, repetia tentando manter a calma. Mas o que viria a seguir não poderia ser suavizado por palavras. Logo após ser algemada, Clenny foi levada para interrogatório. Foi então que a polícia revelou o que ela parecia ainda não saber. Christian Obuncelli, seu namorado, havia morrido. Inicialmente, ela tentou argumentar que os ferimentos eram auto-infligidos, alegando que Christian tinha um histórico de automutilação. Durante o processo, sua defesa afirmou que a facada havia sido um ato de legítima defesa, que Courtney teria arremessado a faca em um momento de desespero. Para tentar validar essa versão, os advogados contrataram um especialista em arremesso de facas. O objetivo? Demonstrar que o modelo da faca usada poderia, de fato, causar aquele tipo de ferimento em um corpo. Neste caso, o corpo de um porco usado como teste. Mas o Ministério Público tinha provas mais convincentes. Áudios e vídeos mostravam um padrão de comportamento explosivo de Courtney. Em um deles, ela aparece transtornada, dizendo: "Fiquei sóbria por 2 semanas, e agora não tô mais. Por quê? Porque sou bonita, e você tá me atrapalhando." Num surto de raiva que parecia comum no relacionamento. Além disso, imagens gravadas pelo próprio celular do casal revelavam cenas de abuso verbal e emocional. Courtney acusava Christian de traição, gritava com ele, o culpava por suas frustrações. "Essa casa é sua culpa. Você flerta com outras. 3 garotas de uma vez", dizia, aos berros. A promotoria usou esses registros para sustentar que, ao contrário da imagem de vítima, Clenny era a parte agressiva da relação. Hoje, ela está sendo julgada por homicídio qualificado. Caso seja considerada culpada, pode pegar prisão perpétua. Uma sentença que talvez pudesse ter sido evitada se ela tivesse procurado ajuda psicológica a tempo. Mas nem sempre quem precisa de terapia está disposto a aceitá-la. E às vezes, o terapeuta é quem acaba morto. Esse foi o caso bizarro de Terry Thomas, conhecido como Mr. Prada no TikTok. Seus vídeos pareciam inocentes e até engraçados, mas por trás da tela, a história era bem mais sombria. Em outubro de 2024, Terry foi preso em Dallas, Texas, dirigindo um carro roubado. Um detalhe que chamou a atenção da polícia. O veículo pertencia a um terapeuta da Louisiana que havia desaparecido dias antes. Dr. Nick Abraham, de 69 anos, ex-padre e psicólogo clínico, foi encontrado morto às margens de uma rodovia, enrolado em uma lona azul. O corpo apresentava ferimentos violentos e sinais de luta intensa. Testemunhas disseram ter visto Terry arrastando um embrulho semelhante para dentro do carro do médico no dia anterior à descoberta do cadáver. A polícia ainda investiga se Terry era de fato paciente de Abraham, mas há suspeitas fortes de que sim. Em suas redes sociais, Terry chegou a admitir publicamente: "Eu sou bipolar. Tentei esconder, mas escapou. Nunca viram alguém assim antes, né?" Disse rindo, em um vídeo desconexo. Agora ele aguarda extradição para Baton Rouge,
onde enfrentará julgamento por homicídio em segundo grau. Se for condenado, pode passar o resto da vida atrás das grades, sem direito à liberdade condicional. Mas o que acontece quando os assassinos são dois jovens apaixonados e determinados a ficar juntos, a qualquer custo? Esse foi o caso de Sierra Halsted. De apenas 16 anos fez, com a ajuda do namorado, Aaron Guerreiro, de 18, vai muito além disso. O que aconteceu naquela casa em Nevada foi um assassinato meticuloso, premeditado e cruel. E o mais assustador, foi cometido contra o próprio pai. Sierra e Aaron estavam juntos há apenas alguns meses, mas viviam um relacionamento intenso, quase obcecado. Queriam fugir para Los Angeles e começar uma vida nova. Mas os pais dos dois, percebendo o comportamento cada vez mais instável do casal, decidiram intervir. Proibiram qualquer contato entre eles. E foi aí que tudo desandou. O amor adolescente virou combustível para o ódio, e os dois passaram a arquitetar algo impensável: a morte do pai de Sierra, Daniel Halsted. Na noite de 8 de abril de 2021, com frieza calculada, eles colocaram o plano em prática. Munidos com uma serra circular, lâminas extras, fluido de isqueiro, alvejante, luvas e até uma lona, o casal invadiu a casa de Daniel. O ataque foi brutal. Daniel foi esfaqueado mais de 70 vezes, isso mesmo, 70 vezes, na cabeça, pescoço e tronco. Em seguida, os jovens colocaram o corpo em um saco de dormir, atearam fogo e tentaram apagar as evidências, mas o estrago já estava feito. Quando os bombeiros chegaram, o corpo estava irreconhecível. Você pensa que parou por aí? Não. O que veio depois foi ainda mais perturbador. Horas após o crime, Sierra e Aaron gravaram um vídeo. Sim, um vídeo. Nele, Aaron aparece sorrindo e diz: "Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje é o terceiro dia após o assassinato." Enquanto isso, Sierra ri ao fundo. Nenhum sinal de arrependimento, nenhuma lágrima. Apenas dois jovens zombando da morte de um pai, como se fosse parte de um desafio online. A tentativa de fuga foi curta. Dias depois, eles foram encontrados em Salt Lake City, Utah, e presos imediatamente. Em 2022, diante de provas incontestáveis, os dois se declararam culpados de assassinato, incêndio criminoso e roubo. A sentença foi dura: prisão perpétua, com no mínimo 22 anos antes de qualquer chance de liberdade. Durante o julgamento, Sierra permaneceu impassível. Não chorou, não pediu perdão, não mostrou qualquer sinal de arrependimento. Já Aaron, pelo menos, expressou um pedido de desculpas, embora fosse tarde demais. Agora, o que leva uma menina de apenas 15 anos a tentar matar sua própria família? A resposta neste caso é um turbilhão de traumas, distúrbios emocionais e uma manipulação tão profunda que transformou uma adolescente vulnerável em autora de um crime quase fatal. Roxana Sikorski nasceu na Polônia e teve uma infância difícil. Após viver situações traumáticas ainda pequena, ela foi adotada por uma família americana. Mas mesmo com a nova vida, as marcas do passado seguiram presentes. Roxana foi diagnosticada com transtorno de apego reativo, uma condição rara que afeta a capacidade de confiar e se vincular emocionalmente a outras pessoas. Isso a deixou extremamente suscetível à influência de figuras dominantes. E foi assim que Michael Rivera entrou em sua vida. Michael tinha 23 anos, Roxana apenas 15. E mesmo com essa diferença de idade gritante, ele não apenas se envolveu com ela, como assumiu o controle total sobre sua mente. Rivera a isolou da família, fez lavagem cerebral e alimentou a ideia de que os pais e a irmã eram inimigos, obstáculos entre os dois. O plano, segundo ele, era simples: eliminar o problema, literalmente. Na noite de 17 de outubro de 2014, o impensável aconteceu. Enquanto todos dormiam, Roxana pegou uma faca de filetar e foi até o quarto da irmã. Em um ataque silencioso e brutal, cortou a garganta dela. Mas antes que conseguisse terminar, os gritos desesperados acordaram os pais, que correram para socorrer a filha. Roxana fugiu pela janela e correu direto para os braços de Rivera, como se ele fosse seu porto seguro, e não o mentor da tragédia. Mas o esconderijo durou pouco. Os dois foram localizados na área sul de Detroit e presos. As investigações revelaram algo ainda mais perturbador. Michael Rivera havia mandado mensagens com orientações passo a passo sobre como Roxana deveria agir. A mente por trás do crime estava exposta, mas a execução, mesmo falha, era inegavelmente cruel.
Apesar da idade, Roxana foi julgada como adulta. O tribunal reconheceu a influência tóxica de Rivera, mas não ignorou a gravidade do ato. Foi uma tentativa de homicídio premeditada, cuidadosamente planejada. Em 2016, Roxana foi condenada a uma pena entre 10 e 20 anos de prisão. Já Rivera, apontado como o mentor do crime, recebeu prisão perpétua. E ao que tudo indica, ele jamais verá a luz do sol fora das grades novamente. Esse caso levanta uma pergunta que incomoda até hoje. Quando um menor comete um crime sob forte manipulação, ele é um criminoso ou uma vítima. A linha entre culpa e vulnerabilidade pode ser tênue. E se você gostou deste vídeo, confira. Atores famosos que estão apodrecendo na prisão. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.